Por que eu sinto dor de cabeça todo dia? O erro silencioso que pode estar por trás disso. Não é aquela dor insuportável que te faz parar tudo. É aquela que fica, que acompanha, que aparece quase todos os dias como se já fizesse parte de você. Você acorda e ela já está ali. Ou ela surge no meio do dia, sempre no mesmo horário, quase como um relógio silencioso dentro do seu corpo. E o mais estranho é que você aprende a conviver com isso. Você segue trabalhando, mexendo no celular, conversando, vivendo. Às vezes toma algo para aliviar. Às vezes ignora. Às vezes só espera passar. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebe. O seu corpo não se acostuma com essa dor. Ele insiste nela. E quando algo insiste todos os dias, não é por acaso. Existe um motivo. E esse motivo, na maioria das vezes, não está onde você sente a dor. Porque a dor de cabeça raramente começa na cabeça. E é exatamente isso que muda tudo quando você entende. Agora presta atenção nisso. Porque o que você vai perceber a seguir pode explicar algo que você sente há muito tempo, mas nunca conseguiu organizar. Você está tratando o lugar errado. A dor está na cabeça, mas a causa quase nunca começa ali. E é aqui que muita gente se perde. Você sente dor de cabeça, então tenta resolver na cabeça. Toma algo, descansa, evita a luz. Em alguns momentos até melhora, mas no dia seguinte, tudo volta. Isso acontece porque a dor de cabeça, na maioria dos casos, não é o problema principal. Ela é uma resposta. O corpo funciona como um sistema integrado. Músculos, postura, respiração, visão, rotina mental. Tudo está conectado. Quando uma parte entra em sobrecarga, outra parte responde. E a cabeça é um dos lugares mais sensíveis para essa resposta aparecer. Tensão acumulada no pescoço, mandíbula contraída, horas olhando para telas, respiração curta, estresse constante. Tudo isso não fica isolado. O corpo tenta compensar. E essa compensação, muitas vezes, aparece como dor. Por isso parece que a dor surge do nada. Mas não surge. Ela está sendo construída ao longo do dia, em pequenas coisas que passam despercebidas. E quando você tenta resolver apenas o sintoma, você alivia o efeito, mas mantém a causa ativa. Agora pensa na sua rotina. Existe um padrão, existe um momento, existe um gatilho. E é exatamente aí que começa o próximo ponto. O erro silencioso. O erro não é ter dor, o erro é ignorar o padrão. Porque quando algo acontece todos os dias, no mesmo horário ou nas mesmas situações, isso deixa de ser aleatório. Isso vira informação. Muita gente sente dor de cabeça no fim do dia e acha que é normal. Outros sentem logo ao acordar e acreditam que é apenas cansaço. Tem quem perceba a dor sempre depois de horas no celular ou no computador, mas nunca conecta uma coisa com a outra. O corpo não funciona no acaso. Ele responde ao que você repete. Se a dor aparece depois de um longo período olhando para a tela, existe um motivo. Se ela surge após momentos de estresse, existe um motivo. Se ela vem quando você passa horas sem se mover, sem respirar direito, sem perceber a própria postura, existe um motivo. E o mais perigoso é quando isso vira rotina. Porque quando a dor se torna frequente, você começa a normalizar. E quando normaliza, você para de investigar. Só que o corpo continua respondendo. Ele não reduz o sinal. Ele reforça. E quanto mais você ignora o padrão, mais ele se repete. Agora presta atenção no que acontece dentro de você quando esse padrão se instala. Porque não é só sensação. É fisiologia acontecendo em tempo real. O que está acontecendo no seu corpo? Quando a dor aparece, não é um evento isolado. É o resultado de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro de você. Começa pela tensão muscular. Pescoço rígido, ombros elevados, mandíbula contraída. Muitas vezes você nem percebe, mas mantém esse estado por horas. Essa tensão reduz a circulação local e aumenta a sensibilidade das estruturas ao redor. Ao mesmo tempo, existe uma sobrecarga sensorial. Luz de tela, foco constante, excesso de estímulos visuais e sonoros. O cérebro entra em um estado de atenção prolongada, sem pausas reais. E tem mais um ponto importante: a respiração. Quando você está concentrado ou estressado,
Sua respiração fica mais curta e superficial. Isso altera o equilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono no corpo, o que pode influenciar diretamente na sensação de pressão ou dor na cabeça. Tudo isso acontece enquanto o sistema nervoso permanece em estado de alerta. Ou seja, o corpo não entra em recuperação. Ele continua ativo, reagindo, compensando. E a dor aparece como consequência desse excesso acumulado. O seu corpo não cria dor do nada. Ele responde a excesso. Agora pensa no seu dia. Quantas vezes você realmente pausa? Quantas vezes você relaxa de verdade, sem estímulo, sem tensão? Porque o próximo ponto explica por que essa dor não só aparece, como se repete todos os dias. O padrão invisível. Se a dor aparece todos os dias, ela não é aleatória. Ela segue um padrão. E o mais curioso é que esse padrão quase sempre passa despercebido, porque ele está escondido naquilo que você faz no automático. Mesma rotina, mesmas posturas, mesmas horas olhando para a tela, mesmos níveis de estresse, mesmos horários sem pausa. O corpo aprende isso. Ele entende que esse é o ritmo que você impõe e começa a responder da mesma forma, todos os dias. Por isso a dor parece previsível. Ela surge no fim do dia, depois de horas acumulando tensão. Ou aparece logo ao acordar, quando o corpo já passou a noite em uma posição ruim ou sem recuperação suficiente. E quanto mais esse ciclo se repete, mais ele se fortalece. O cérebro cria conexões. Ele antecipa o que vai acontecer. O corpo entra no mesmo estado antes mesmo do gatilho completo aparecer. E então a dor deixa de ser uma reação e passa a ser parte do padrão. Isso é o que prende muita gente sem perceber. Porque enquanto você tenta resolver episódios isolados, o seu corpo está repetindo um sistema inteiro. Agora existe algo ainda mais sutil por trás disso. Algo que não acontece de uma vez, mas se constrói ao longo do dia, em pequenas doses. O acúmulo que ninguém percebe. Não é um evento isolado. É um acúmulo. Pequenas tensões ao longo do dia, quase imperceptíveis, vão se somando. Um pouco de rigidez no pescoço aqui, mandíbula pressionada ali, respiração curta em vários momentos, falta de pausa real entre uma atividade e outra. Nada disso parece suficiente, sozinho, para causar dor. Mas juntos, constroem o cenário perfeito para ela aparecer. O corpo não diferencia grandes sobrecargas de pequenas repetidas. Para ele, repetição é intensidade acumulada. E quando você passa horas nesse estado, sem perceber, sem interromper, sem descarregar, o sistema começa a saturar. É como manter um músculo levemente contraído o dia inteiro. Chega um momento em que ele não aguenta mais compensar, e a dor surge. O mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa, sem aviso claro, sem um momento específico que você consiga apontar. Por isso muita gente diz que a dor aparece do nada. Mas não aparece. Ela é construída. E existe ainda um fator que intensifica tudo isso, mesmo quando o corpo está parado. A cabeça como reflexo. Nem toda dor de cabeça começa no corpo físico. Muitas começam no que você carrega sem perceber. Pensamentos acumulados, preocupações constantes, decisões pendentes, excesso de informação. O cérebro não desliga completamente. Ele continua processando, organizando, reagindo. E isso mantém o sistema nervoso ativo. Quando isso acontece, o corpo entra em um estado de tensão sutil, mas contínua. Os músculos não relaxam totalmente. A respiração não se aprofunda. A recuperação não acontece como deveria. E aos poucos, isso se manifesta. Às vezes como pressão na testa. Às vezes como peso na nuca. Às vezes como uma dor difusa que você não sabe exatamente de onde vem. A dor não começa na cabeça. Ela termina nela. Porque a cabeça é o ponto onde tudo converge. Físico, mental, emocional. E quando essa carga se mantém por muito tempo, sem espaço para ser processada ou liberada, o corpo encontra uma forma de responder. Agora, se você entende que a dor é uma resposta, não um erro, a forma de lidar com isso muda completamente. Mudança de perspectiva. Se você continua tentando apenas calar a dor, você continua preso no mesmo ciclo, porque a dor não é o problema principal, ela é a consequência. E quando você tenta eliminar só o sintoma,
Sem entender o que está alimentando ele, o corpo encontra uma forma de repetir o sinal. É por isso que muita gente vive esse padrão por meses, às vezes anos, alivia por um tempo e depois volta. A mudança começa quando você para de perguntar como eu faço essa dor sumir e começa a perguntar o que está fazendo ela aparecer todos os dias. Isso muda completamente a forma como você olha para o seu corpo. Você deixa de lutar contra ele e começa a observar. Começa a perceber os momentos em que a tensão aumenta, quando a respiração encurta, quando a mente acelera, quando o corpo entra naquele estado que você já conhece. E isso te dá algo que antes você não tinha: consciência. E é essa consciência que permite ajustar o que está por trás da dor. Não de forma extrema, mas de forma consistente. E é exatamente isso que faz diferença no próximo passo. Microajustes inteligentes. Você não precisa de mudanças radicais para reduzir a dor. Precisa de ajustes pequenos, feitos com consistência. Começa pelo básico que quase ninguém faz direito. Pausas visuais. Se você passa muito tempo em telas, seu sistema visual fica em esforço contínuo. Isso mantém músculos ao redor dos olhos e da testa ativos o tempo todo. Pausas curtas, olhando para longe, ajudam a reduzir essa carga. Agora observa a mandíbula. Muita gente mantém os dentes levemente pressionados o dia inteiro sem perceber. Isso cria tensão que se espalha para a cabeça e o pescoço. Relaxar a mandíbula ao longo do dia já muda o estado do sistema. Postura também entra aqui. Cabeça projetada para frente, ombros fechados, corpo inclinado. Isso sobrecarrega a região cervical e altera a circulação. Pequenos ajustes frequentes já reduzem essa pressão. Outro ponto ignorado: hidratação. Uma leve desidratação já é suficiente para aumentar a chance de dor de cabeça. E muitas vezes você passa horas sem perceber isso. E por fim, respiração. Respirar de forma mais lenta e profunda, algumas vezes ao longo do dia, ajuda a tirar o corpo do estado de alerta e reduz a tensão geral. Nada disso é complexo, mas feito todos os dias, muda completamente a resposta do seu corpo. E isso prepara você para entender o ponto mais importante de todos: a dor como mensagem. Se a sua dor de cabeça aparece todos os dias, ela não é o problema, ela é o sinal. É a forma mais clara que o seu corpo encontrou para te mostrar que algo está sendo repetido, acumulado, ignorado. Não é falha, é comunicação. O corpo não fala com palavras, ele fala com sensação. E quando você tenta silenciar essa sensação sem entender o que está por trás, você perde a única pista que ele está te dando. A dor insiste porque a causa continua. E quando você começa a observar os padrões, os momentos, os gatilhos, a dor deixa de ser um inimigo. Ela vira informação. Informação sobre como você está vivendo, respirando, reagindo, acumulando. E é aí que tudo muda. Porque você não precisa esperar a dor para perceber. Você começa a antecipar, a ajustar, a reduzir o que sobrecarrega antes que o corpo precise responder. E aos poucos, aquilo que era diário começa a perder força. Então, se a sua dor de cabeça aparece todos os dias, talvez ela não seja o problema. Talvez ela seja a única forma que o seu corpo encontrou de chamar a sua atenção. E quando você entende isso, você deixa de lutar contra o corpo e começa de fato a escutar.